de Deus. Mas quando foi para Deus provar Jó, Deus ordenou: vai lá e toca no que ele tem. O diabo foi porque Deus o mandou. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Em breve, a Bíblia diz que haverá uma fome sobre a terra, mas a igreja de Jesus Cristo tem se alimentado, tem comido pão e tem bebido desta água. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 3, bem-aventurado o que lê, bem-aventurado o que ouve, mas bem-aventurado é o que guarda a palavra em seu coração, porque ler é uma coisa, ouvir é outra e guardar é outra coisa. Quando se ouve, quando se lê, não guarda, somos campo falado por Jesus, por parábola ao semeador. Ao que guarda seu coração é a terra que produz fruto, porque a palavra está em seu coração. Mas o que ouve, o que lê e não guarda são as terras de espinho, pedregais e beiras de caminho. Logo se apaga, logo se esquece da palavra. Mas a palavra do Senhor está dizendo: bem-aventurado é o que guarda a palavra do Senhor em seu coração, porque quando ele procurar esta palavra, vai estar lá em seu coração. Quando ele precisar, a palavra vai estar lá. E a palavra de Deus diz que é tudo que sai da boca do homem provém do coração. Então a palavra tem que estar lá para ela sair da boca do homem. Agradecido seja o nome santo do Senhor. Disse o salmista: eu guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Guardar a palavra de Deus para não pecar contra o Senhor. Agradecido seja o nome do Senhor para sempre. Boa é a lei de Deus, boa é a palavra de Deus. Deus criou a lei para os homens, para proteger os homens. A lei é para o bem do próprio homem na terra. A lei não é para Deus, a lei é para o homem. Porque disse Paulo: eu não conheci o pecado senão pela lei. Se não fosse pela lei, eu não saberia o que era certo ou o que era errado. Mas o Senhor revelou a sua lei, o Senhor revelou a sua palavra para nos mostrar o seu caminho. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. A lei do Senhor, ela não é nova. A lei do Senhor é desde o princípio. É desde o princípio da criação. Quando ele fez o homem, Deus estabeleceu a sua lei. A lei não vem somente do Monte Sinai por Moisés, mas a lei vem do jardim do Éden. Quando Deus fez Adão, ele colocou a lei em Adão, dizendo o certo e o errado. Ele disse: se comerdes do fruto, tu morrerás. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Isso é uma lei. Isso são regras estabelecidas por Deus. Se passar daqui, acontecerá algo. Ele está dizendo: se comer, tu morrerás. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Enquanto Adão obedecia, ele estava guardado. Enquanto Adão obedecia, a palavra de Deus estava em seu coração. Mas o que é o pecado? É a transgressão da lei. É a transgressão da lei de Deus. Quando o homem viola a lei de Deus, acontece o pecado. Foi o que aconteceu com Adão. Ele violou a lei de Deus. Então, imediatamente, ele morreu. Louvado seja o nome santo do Senhor. A morte o atingiu. Porque a Bíblia diz
Então veio a morte. E Deus, Ele está dizendo que haverá fome da sua palavra. E o que é que traz vida ao homem, senão a palavra de Deus? A palavra de Deus que é vida para o nosso espírito. Nós não vivemos de pão e nem de água, nós vivemos da palavra de Deus. Eu falo do homem espiritual, que vive da palavra de Deus. Existem dois elementos que mantêm a vida na terra. O primeiro elemento é a água, o segundo elemento é o pão. Ninguém vive na terra sem água, ninguém vive na terra sem o pão. Tire o pão do homem, tire a água do homem, e verás o que acontecerá com ele. Ele morrerá. E a Bíblia diz que a palavra do Senhor é alimento para a nossa alma. Tire a palavra do homem e verá o que acontecerá com o espírito dele. Por isso o Senhor está dizendo: eu vou tirar a minha palavra da presença dos homens. Arabaço, Joe, Ranélia, Kélia, Súbia, Raia, Fai, Decóbia. Na tentação do deserto, Jesus tem terminado, porque ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. E ele estava fragilizado, com fome, com sede. Satanás vem e diz: se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Lavaçu de cóbia na caia. Se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. O diabo sabia que ele era o Filho de Deus. O mesmo Satanás que tentou Eva lá no jardim do Éden, dizendo: como foi mesmo que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore. Mas não foi assim. Deus disse: de todas vocês podem comer livremente, mas dessa vocês não podem tocar. Esse mesmo diálogo ele trouxe para Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus, tu pode mandar esta pedra se transformar em pão e sacia a tua fome. Mas Jesus, ele revela ao diabo o homem espiritual, dizendo: está escrito que nem só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus está revelando o homem espiritual que vive da palavra de Deus. Aí foi e até tentou e até passeia. Sem palavra, a morte é certa. Sem palavra, o homem está morto. De certo foi que aquele jovem chegou até Jesus e disse: Jesus, eu quero te seguir, mas deixa eu pelo menos sepultar o meu pai. Jesus disse: olha, deixa os mortos sepultar os mortos e vem e segue-me. O jovem está diante da vida, está querendo ir sepultar o morto, mas Jesus está dizendo: deixa o morto espiritual sepultar o morto carnal. Larawai, Fou e Andévia, Súbia, mortos sepultando os seus mortos, mas Jesus está ali, a vida está ali, e diz: vem, segue-me. Larabaçu, Joe, levanto, Larabai, Decóbia, Súbia, Neblasca. O mundo está farto da palavra de Deus. Ouve-se aqui e ali os rumores das pregações do norte, do sul, do leste e do oeste. Não há canto nenhum que a humanidade não está sendo perturbada ainda dentro da nossa nação. Nas outras ainda não chegou, mas dentro da nossa nação não tem quem diga: eu não conheço a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor em nossa nação está espalhada pelos quatro cantos da terra. As pessoas têm rejeitado a palavra de Deus. A Bíblia diz que a alma farta, ela pisa nos favos de mel, mas uma alma faminta, a
até o amargo para ela é doce. Xandonga, de braço e quebras. É isso que Jesus está dizendo. Eu farei que o homem tenha sede de mim. Eu farei que o homem tenha fome de mim. Eu mesmo retirarei a minha palavra. Certa vez, Deus me deu uma revelação. Eu estava pregando no cais, no porto de uma cidade, onde as pessoas entravam no barco e saíam. De repente eu olhava para a Bíblia e tinha sumido toda a letra. Arabaço, pegou e assume de baixo. Eu fiquei assustado, bramando em cábias. Não quer dizer que a letra vai ser apagada, a Bíblia. Quer dizer que Deus vai trazer fome da sua palavra. Você diz, mas existe a palavra na internet, nas redes sociais. Eu abri e fecha de olho. Leis serão levantadas na terra. E então, abraço o dom e a nagafaia. O sistema será resetado. E nada na internet mais ouvirá da palavra de Deus. Tudo está branco, tudo está limpo. Arabai, Mecoga, Súbia. Mas o que é isso, meu diabo? Não! Deus trazendo fome da sua palavra. Janebe, a Subidevaia. Porque as pessoas têm dado muita ênfase para Satanás, têm dado muito crédito para o diabo. Ele só faz o que Deus manda. Ele anda na linha. Porque se ele anda na linha, ele vai de novo para as cadeias da escuridão, para a prisão. Larabande, Conga, Subinaia. Todas as coisas que estão acontecendo, já aconteceram e vão acontecer. Já está predita, já está determinada para acontecer. E nada vai mudar. Passará o céu, passará a terra. Nem o J, nem o tio, nem a vírgula vai sair da palavra. Tudo que está escrito vai acontecer. Amém. Larual de fai de cor e andai. Rega sube de pasto. Quando Deus dá ordem ao anjo com uma chave para descer ao poço do abismo, para abrir o poço do abismo, e de lá para sair milhões de demônios em forma de gafanhoto, para encher a terra, para perturbar a terra. Essas visões não são físicas, são espírito. Ninguém vê espírito, a não ser com os olhos do espírito, mas se sentirá angústia, sentirá o tormento sobre a terra. Gritarão por Deus, gritarão pela sua palavra. Allah me assume de vai, me assume de braço. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem comer do meu corpo não morrerá. Eu sou a água da vida. Os que desprezaram o pão, os que desprezaram a água, ele disse: quem tem sede, venha a mim e beba. E rio de águas vivas jorrarão do seu ventre para a vida eterna. E dizia ele isto do Espírito Santo, que ainda ia de ser dado aos homens, para se cumprir a profecia pela boca de Isaías no capítulo 44:3, que diz: esse derramará água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Abaixou para dar uma vai a seca. A água do Espírito está sendo derramada sobre a terra. A mesa está posta. O banquete eterno está posto todos os dias. Deixe andar, coma. Quem tem fome, beba. E quem tem sede, sacia a vossa alma. Porque dias virão de fome. Xarabai de Beaçóbia. Deriafai de Cobiadaia. Raiva sube de praia. O homem come para saciar o corpo. Ele bebe para saciar a sua alma.
Então é necessário que ele passe por Samaria. A Bíblia diz: é necessário que ele passe por Samaria, porque Samaria ficava no meio das duas cidades. E os judeus eram intrigados com Samaria. Samaria é irmã de Jerusalém. Jerusalém está intrigada com Samaria. Eles estavam fora do deserto para não passar por Samaria. Chamando o Pai. Mas a Bíblia diz: é necessário que Jesus, sendo judeu, passe por Samaria. A Bíblia diz que ele atravessa o deserto com os discípulos e 60. E a Bíblia diz que são quase a 6h do dia. É quase meio-dia. No sol escaldante, o discípulo vai comprar comida e ele está sentado à beira do poço de Jacó. Aquele poço que Jacó tinha cavado e deu liberdade para seus filhos, e agora pertence a Samaria, cidade chamada Sicar. E Jesus está ali sentado. De repente aparece uma mulher com um cântaro ao meio-dia. Difícil é para a cidade, no deserto, pegar água do poço, meio-dia. Mas naquela hora é que aquela mulher ia pegar água, porque ela era desprezada aos olhos dos outros. Jesus está sentado e diz: mulher, dá-me de beber. E quando aquela mulher olha para ele, ela conhece que ele é um judeu, não pela cara, não pela face, mas pela vestimenta. E ela diz: como tu, que é judeu, fala comigo, que sou uma samaritana? Ele diz: mulher, se tu conhecesse o dom de Deus, e se tu conhecesse quem é que fala contigo aqui agora, tu pediria e eu te daria águas vivas. Então quebrou o coração da mulher, que agora estava procurando encrenca, e diz: Senhor, aonde tem esta água? Me dá desta água, para que eu não volte aqui para tirar desta água mais. Arabaço de couva na gaia. Jesus disse: vai lá, chama o teu marido. Então ela disse: não tenho. E ele disse: disser-te com verdade, porque já tivesse 5 que tu tem, não é teu. E ela diz: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Quando Jesus revela a vida da mulher, ela se assusta e diz: agora eu vejo que tu és profeta. Agora ela começa a falar das escrituras, dizer: os nossos pais adoravam naquele monte. Mas o judeu, ele diz que não se deve adorar no monte somente em Jerusalém, no templo. Jesus vai dizer: mulher, vocês adoram o que vocês não sabem. Nós adoramos o que nós sabemos, porque de certo a salvação vem dos judeus. Mas vai chegar dia em que nem mais no monte, nem mais dentro de Jerusalém, nem dentro do templo adorareis o Pai, porque o Pai é Espírito. E importa aquele que adore em Espírito e adore em verdade, adore em comunhão com Ele. Laraia sude coba da gaia, porque assim o Pai procura os fiéis, os verdadeiros adoradores, que assim o adorem em Espírito, adorem em verdade. Não sabeis, pois, que vós é a casa, não sabeis, pois, que vós é o templo, a morada do Deus vivo. Amém. E que o Espírito
integridade do homem, para que ele possa adorar a Deus em espírito e em verdade. Delabasuite, Maderega, Sébia. Jesus disse: se tu beber da água desse poço, mulher, tu voltará a buscá-la. Mas se tu beber da água que eu te der, tu nunca mais terá sede. Porque está